Se você está estudando regimento interno para o concurso da Leam, mas não está entendendo nada, fica tranquilo. Neste vídeo eu tenho a solução. Solta a vinheta. Bem, amigos, eu sou o professor Adriano Guimarães e hoje nós vamos dar início a uma jornada de estudos pelo regimento interno da Leam. Adriano, que tema iremos estudar? Nós iremos começar pelo terceiro tema mais cobrado pela banca FGV no âmbito do Poder Legislativo, que é legislaturas e sessões legislativas. Adriano, no regimento interno, em qual título, em qual parte se encontra esse tema? Ele está lá no tema 3, ou melhor, no título 3. O título 3, ele se divide em dois capítulos, tá ok? Capítulo 1 do título 3, ele se refere à legislatura. Então, ele fala tudo sobre a legislatura. E o capítulo 2 do título 3, ele vai falar sobre as sessões legislativas ordinárias, extraordinárias e as reuniões. Então, sem muita enrolação, galera, vamos direto para a aula. Bull! Olha aqui, ó. Regimento interno para o concurso da Leam. Resolução 469 de 2010. E aí, já iniciando nossa aula, nós vamos dizer que a legislatura é um período que compreende 4 anos. E a legislatura, ela tem um período igual ao do mandato do deputado, ou melhor, né? Dizendo de forma melhor, ou falando como a FGV vai falar na prova. O deputado estadual, ele é eleito para o exercício de uma legislatura. Grave isso, meu amigo. A FGV vai falar isso para você. O deputado estadual, ele é eleito para o exercício de uma legislatura, ok? A legislatura, ela se divide em 2 intervalos iguais, tá ok? Primeiro intervalo e segundo intervalo. E já vou te falar uma coisa. No primeiro intervalo, nós vamos ter a eleição de uma mesa diretora. Adriano, o que é a mesa diretora? Não sei o que é. A mesa diretora, ela é como se fosse o tribunal pleno de um tribunal de justiça, entendeu? É o órgão de administração, é o órgão de condução, é o maior órgão dentro da Assembleia. Então, se você pensar qual é o órgão supremo da Assembleia, nós vamos lembrar ali que a mesa diretora seria esse órgão, tá ok? Então, no primeiro intervalo, nós vamos ter a eleição da primeira mesa diretora, tá legal? Então, se elege e aí ela fica ali, né, exercendo o mandato por 2 anos. Quando a gente chegar no segundo intervalo, nós vamos ter o quê? Uma eleição de uma nova mesa diretora, que seria ali a segunda mesa diretora. Ah, Adriano, entendi. Quer dizer que a legislatura, ela se divide em 2 intervalos iguais e cada intervalo tem a eleição de uma mesa. E essa mesa irá conduzir os trabalhos da Leam por meio da legislatura, correto? Correto, galera. Em cada intervalo, nós vamos ver que existem 2 sessões legislativas. Então, lá no primeiro intervalo, eu tenho a primeira sessão legislativa e a segunda. No segundo intervalo, nós vamos ter o quê? A terceira sessão legislativa e a quarta sessão legislativa. Cada sessão legislativa, galera, ela tem duração, né? Ela compreende ou ela está inserida dentro do ano civil. Então, ela vai ter ali, em média, 1 ano de duração, tá ok? Legal. A primeira sessão legislativa, ela é composta de quê? Pela chamada primeira sessão legislativa ordinária. Perceba que, num primeiro momento, eu falo que a legislatura se divide em 2 períodos, com 2 sessões legislativas cada. Agora eu já estou falando que a sessão legislativa compreende uma sessão legislativa ordinária. E quando a sessão legislativa ordinária inicia? Isso, no dia 1º de fevereiro. Adriano, estaria correto dizer que se a primeira sessão legislativa ordinária inicia no dia 1º de fevereiro, conforme está disposto no regimento interno, eu poderia afirmar que não é necessário convocação para início da sessão legislativa ordinária? Correto. A sessão legislativa ordinária não depende de convocação. Na realidade, o regimento vai usar o termo independentemente de
convocação, ok? Mas, dando continuidade, nós vamos ver o seguinte, que a primeira sessão legislativa ordinária ainda se divide em 2 períodos. Nós temos ali o primeiro período e o segundo período. O primeiro período, ele vai iniciar no dia 1º de fevereiro. Então, aqui, ó, o início dele é 1º de fevereiro. Aí nós vamos ter esse pontinho aqui, esse pontinho e esse pontinho aqui, ó. Esse término do primeiro período, nós vamos dar o nome de intervalo. Então, imagine aqui, ó, que entre o primeiro período e o segundo período, essa parte que eu pintei de amarelo aqui, ó, ela é chamada de recesso. E esse recesso, ele é representado pela interrupção da sessão legislativa ordinária. Então, aqui, ó, você vai interrupção da sessão legislativa ordinária. Ao final do segundo período, aqui, olha, nós vamos ter o encerramento da sessão legislativa ordinária. E, gente, guarda esses termos porque eles são relevantes, tá ok? Então, aqui nós teremos o encerramento. Legal? Ok, dando continuidade, na segunda sessão legislativa nós temos o quê? A segunda sessão legislativa ordinária, iniciando em 1º de fevereiro e se dividindo em 2 períodos. Assim ocorre na terceira e assim ocorre também na 4ª sessão legislativa. Ok? Tranquilos até aqui? Sim, Adriano. Além disso, nós vamos ter a existência de quem? Da sessão legislativa extraordinária. Agora, galera, uma coisa muito importante que você deve lembrar é que a sessão legislativa extraordinária, ela depende de convocação. Eu vou colocar um Czinho aqui em cima, ó. Ela depende de convocação. Já a sessão legislativa, a ordinária, eu vou colocar o Czinho aqui, ó, mas eu vou riscar ele com um X em cima. O que você vai lembrar? Opa, a sessão legislativa ordinária, ela inicia no dia 1º de fevereiro e ela não depende de convocação. Por outro lado, a sessão legislativa extraordinária, ela depende de convocação. Cara, guarda esse esquema, tá legal? O link vai estar aqui no primeiro comentário fixado, vai ter um linkzinho lá para você baixar esse material. Imprime e revisa, porque é questão certa nessa prova da Lean, tá ok? Bom, aqui lá no artigo 61 é de onde eu tirei todo esse esquema, tá bom? Olha só o que ele fala. Os trabalhos da Lean ocorrem por meio das legislaturas. Adriano, o que seriam esses trabalhos? Ok, olha só. A Lean, ela tem lá na Constituição Estadual competências. Essas competências, elas configuram verdadeiros o quê? Trabalhos. E esses trabalhos da Lean, eles são realizados por meio das legislaturas. Então, quando nós temos uma legislatura, na verdade, nós estamos o quê? Realizando os trabalhos ou realizando aquelas competências que são previstas na Constituição Estadual, tá ok? Então, o artigo 61 fala que os trabalhos da Lean ocorrem por meio das legislaturas. Cada uma compreendendo o quê? O período de duração do mandato do deputado. Lembre, né, a FGV vai falar assim para ti. O deputado estadual é eleito para o exercício de uma legislatura, ok? Dividindo, presta atenção agora aqui, ó. A legislatura ela é dividida em 2 intervalos iguais de 2 sessões legislativas. Adriano, são 2 intervalos e 2 sessões? Não, são 2 intervalos. Aqui, ó, 2 intervalos. E em cada intervalo eu tenho o quê?
2 sessões. Quer ver? Dá uma olhada aqui, ó. 1 intervalo, 2 intervalos. Cada intervalo tem quantas sessões? 1 e 2. Cara, uma galera vai ter dificuldades de interpretação desse texto e corre o risco o quê? De errar. Então você vai levar para sua casa. A legislatura se divide em 2 intervalos. Cada intervalo se divide em 2 sessões legislativas. Cada sessão legislativa pode ter uma sessão legislativa ordinária e as sessões legislativas extraordinárias, ok? Legal. Continuando. Artigo 62. A sessão legislativa ocorre dentro de cada ano civil. Então, dentro de cada ano civil, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, pode ocorrer o quê? Uma sessão legislativa, ok? E elas são divididas em 2 períodos, né? 2 períodos iguais. São esses períodos aqui, ó. Primeiro período, segundo período, né? O intervalo que existe entre o primeiro e segundo período, nós chamamos de recesso legislativo. E esse recesso legislativo, ele interrompe a sessão legislativa ordinária, ok? De boa? Se você compreendeu isso até aqui, ó, deixa um comentário, né? Não esquece, abre esse teu coração. Se o dedo não tiver quebrado, deixa um like para ajudar e compartilha, tá bom? E se não for inscrito no canal, se inscreva aí, que conforme os vídeos forem sendo postados, você vai ser o quê? Comunicado. Mas continuando, as sessões legislativas ocorrem dentro de cada ano civil, dividida em 2 períodos iguais, salvo a ocorrência de impedimento ao seu encerramento. Adriano, o que seria isso daqui? Olha, lá no curso que eu montei, eu elaborei questões inéditas, eu fiz uma questão e eu vou citar aqui para ti qual é o intuito da questão, entendeu? O que pode impedir o encerramento do primeiro período? Ah, é fácil. Por exemplo, se o projeto de LDO, se o projeto da LDO não for votado, não se pode encerrar aquele período. Ele vai se prorrogando enquanto o PLDO não é votado. Assim como o segundo período também não poderia ser votado enquanto não for votada quem? A PLOA, o projeto de lei orçamentária anual, tá ok? Mas vamos continuar aí. A sessão legislativa, ela pode ser ordinária. E aí, quais são as sessões legislativas ordinárias? Essas que eu marquei aqui no quadradinho, tá ok? A sessão legislativa ordinária sempre inicia no dia 1º de fevereiro. O seu recesso e o seu encerramento, né, vai estar previsto em um calendário, tá bom? Então, recesso e o encerramento, ele vai estar previsto em um calendário. Tome muito cuidado, porque em outras assembleias, as datas de início e de fim e de encerramento são bem marcadas. Eu vou te dar um exemplo do Congresso Nacional. O Congresso Nacional começa no dia 2 de fevereiro e vai até o dia 17 de julho, primeiro período. Ela retorna no dia 1º de agosto e aí se encerra no dia 22 de dezembro. Cara, isso já está definido na Constituição e no regimento interno do Congresso Nacional, tá ok? Já aqui na Aleano Amazonas é diferente. Só existe a data de início, a data de intervalo, de recesso e o encerramento dependem o quê? De proposta da mesa. Então, a mesa diretora irá fazer uma proposta. Entendeu? E o plenário vai aprovar. Então, vou colocar aqui, ó, o calendário, ele depende de uma proposta. E ele também precisa de uma aprovação. Quem faz a proposta? A proposta é da mesa diretora. Mesa diretora. Quem aprova? Plenário. Plenário. E lembre, esse calendário ele é válido para quem? Para a sessão legislativa ordinária. Adriano, e a sessão legislativa extraordinária entra no calendário? Não. Isso daí é na base da porra louca, entendeu? Porque quem convoca é o presidente da Leão
ou o governador. Grave isso daí. Ou o presidente ou o governador que irão o quê? A convocar a sessão legislativa extraordinária. Mas existem os casos específicos. Vamos já olhar, tá bom? Legal. Então, a sessão legislativa ordinária, continuando, independe de convocação. Se inicia no dia 1º de fevereiro. Cara, vai vir aquela questão tosca, falando que o início é 1º de janeiro, por exemplo, tá ok? Cujas datas de encerramento, olha só, encerramento, quando que é o encerramento? É no final do segundo período. Encerramento aqui, ó. Final do segundo período, encerramento, tá legal? E o intervalo, quando é o intervalo? Aqui, ó, na interrupção, no final do primeiro período, início do segundo. Serão definidos anualmente por votação da plenária, mediante aprovação do requerimento apresentado pela mesa diretora. E aí, galera, um detalhe aqui, ó, para te chamar a atenção. O calendário, ele é votado de forma anual. Então, é uma votação por ano, né? Eles fazem um calendário para o período de um ano. Lá no curso que eu montei um caderno de questões inéditas, entendeu? E lá nessas questões eu coloquei o quê? Alguns itens que colocavam, o calendário é votado, né, por período, para o primeiro período e para o segundo período. Cara, numa prova longa como a da FGV, você ali na correria pode, né, perder questões bobas. Então lembre, o calendário é de votação anual, tá ok? Proposta da mesa diretora, aprovado pelo plenário. Continuando, a sessão legislativa agora extraordinária. A extraordinária que se realizará em período diverso, dos fixados no inciso anterior. O que significa dizer isso? Perceba que eu fiz aqui, ó. Eu demarquei aqui, ó, a sessão legislativa, não é? Porque esse período não pode ocorrer sessão legislativa extraordinária. A sessão legislativa extraordinária só pode ocorrer quando não houver no calendário data para a sessão legislativa ordinária. Compreendeu? Então é em período diverso. Tá legal? Ok, Adriano, tranquilo. Avançando, vamos lá, para não perder tempo. Parágrafo 2º, ele fala o seguinte, ó. As reuniões de início e de fim de cada período. Olha só, de cada período. Então, qual é o período? Período é esse daqui, ó. Toma cuidado, cara. Período é esse que tá aqui embaixo, ó. Tá bom? Então, o início e o fim do período só pode acontecer em dia útil. Tá bom? Ó, em dia útil. É isso que esse texto está falando. Caiu no sábado, você joga para o primeiro dia útil subsequente. Se caiu no sábado, você joga o quê? Passa o domingo, joga para a segunda. Ah, Adriano, caiu no sábado, a segunda e a terça são feriados. Segunda é imprensado, terça é feriado. Só vai iniciar na quarta, tá bom? Tanto o início como o encerramento dos períodos só ocorrem em dia útil. Quando é que não ocorre em dia útil? Cara, salvo se for disposição legal em contrário. Digamos, se tiver previsto numa lei que aquela sessão legislativa, aquele período, entendeu? Ele vai ocorrer num feriado. Então, ele vai iniciar num feriado, ok? Avançando. Aqui, olha, vamos falar sobre a sessão legislativa ordinária. Olha só, ela não será o quê? Interrompida. Ah, Adriano, eu já sei o que é a interrupção. A interrupção, ela ocorre o quê? No final do primeiro período, correto? Né? Então, aqui, ó, a gente está falando do final do primeiro período. No final do primeiro período, ela não será interrompida. Os deputados não vão sair de férias, entendeu? Enquanto eles não aprovarem o quê? O PLDO, né? O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. E ela nem será o quê? Encerrada. Quando eu falo em encerramento da sessão legislativa ordinária, eu estou me referindo agora ao quê? Segundo período, galera. Segundo período. No segundo período, nós temos duas coisas. Primeiro, PLOA.
Então, não se encerra o segundo período, nem a sessão legislativa ordinária, enquanto não for votada a LOA, bebê. Tranquilos? E também não se encerra a sessão legislativa ordinária enquanto não examinar as contas do governador, que é aqui, ó, relacionado à prestação de contas, galera. Bacana? Isso está onde, Adriano? Artigo 62, parágrafo 3º. Como uma bala, vamos correndo para não demorar. Sessão legislativa ordinária não será interrompida pelo recesso sem aprovação do quê? PLDO. Nem será o quê? Encerrada. Sem aprovação do PLOA e o exame das contas. Meu amigo, se você for buscar o material, entendeu? Não esqueça, ele vai estar aqui no primeiro comentário. Tá legal? Fixado. Você vai lá, clica no link, né? E baixa esse material. Na oportunidade, já entre também aí no nosso grupo, tá ok? Ok. Aqui só um detalhe. Muito obrigado, auxiliar técnica. Né? Aqui no estúdio, estamos direto aqui do estúdio, tá ok? E a auxiliar agora veio falar, gente, a diferença entre interrupção e encerramento. Vou martelar. Já falei, mas vou te falar de novo, tá bom? A interrupção, ela são as férias, tá ok? Ali no meio do período, né, da sessão legislativa ordinária. Então, é a saída de recesso lá para dos deputados. Já o encerramento ocorre no final do ano, tá legal? É quando a gente vai mudar de sessão legislativa ordinária. Então, toma muito cuidado aqui nesses dois tópicos, tá bom? Avançando, vamos falar sobre ela, sessão legislativa extraordinária. A sessão legislativa extraordinária ela tem dois pontos interessantes. Primeiro, a gente tem que lembrar da convocação e da instalação. Quanto à convocação, ela pode ser feita pelo presidente da ALEAN. Adriano, quem é o presidente da ALEAN? É o presidente da mesa diretora, tá bom? É o presidente da mesa diretora. O presidente da mesa diretora ele pode fazer a convocação de duas formas. Primeira forma, de ofício. Como é de ofício? Ele dá doida, ele chama, por conta própria. Ou ele pode fazer também mediante requerimento. Requerimento de quem? Da maioria dos deputados. Então, basicamente, a gente vai estar verificando o seguinte, olha, uma sessão legislativa ordinária ela é convocada ou pelo presidente ou pela maioria dos deputados, tá ok? Se os deputados apresentarem um requerimento de maioria absoluta, o presidente vai e convoca a sessão legislativa ordinária. Ok, avançando. Os motivos, os fundamentos para uma convocação de ofício pelo presidente seria, primeiro, decretação de intervenção municipal, tá bom? Compromisso de posse, né, compromisso e posse do governador e do vice, e também para atender situação grave. Adriano, então para lá, deixa eu ver se eu memorizei. O presidente da mesa diretora, ele poderá convocar uma sessão legislativa extraordinária se houver um decreto de intervenção municipal, correto, não é? Se houver compromisso e posse, grava posse do governador e do vice, tá bom? E se for uma situação grave. Nesses três casos, o presidente da mesa pode, de ofício, convocar a reunião, correto. Já os requerimentos dos deputados, o fundamento para que a maioria dos deputados convoquem uma sessão extraordinária são dois. Primeiro, o caso de urgência ou interesse público. Agora aqui a palavra relevante ela é fundamental. Por quê? Tudo que o deputado faz dentro de uma Assembleia Legislativa é de interesse público. Só que algumas coisas têm um interesse público relevante para aquele contexto, tá ok? Além disso, quem mais pode convocar? O governador. Então lembre, né? Quem convoca a sessão legislativa extraordinária no Poder Legislativo é o presidente da mesa diretora. No Poder Executivo é o governador de estado, tá bom? Avançando, a instalação. Nós vamos ver na instalação da reunião dois passos, né? Primeiro, a publicação do edital de convocação e o prazo de duração dessa reunião. A publicação precisa de prévia publicação
do edital de convocação. Então, existe um edital convocando todos os deputados para uma reunião, tá ok? Para uma sessão legislativa extraordinária. E ela é publicada no Diário Oficial. Cuidado que a banca FGV pode colocar uma questão preguiçosa do tipo Diário Oficial do Estado. Não, é só Diário Oficial, tá bom? E o prazo da reunião? Ora, o prazo estabelecido não poderá ser o quê? Ultrapassado. Então, se lá no edital falar que a reunião irá durar 30 minutos, adivinha quantos minutos a reunião terá que durar? Até 30 minutos. 31 minutos já não pode mais. Bom! Artigo 62, de onde eu tirei tudo aquilo. A sessão legislativa extraordinária da Assembleia obedecerá às seguintes condições. Primeiro, convocação. Quem convoca? Governador de estado, tá ok? Presidente ou presidente. O presidente, ele convoca de ofício. Quando ele convoca de ofício? Quando houver decretação de intervenção no município. Por quê? O decreto de intervenção municipal, não é? Ele vai estar relacionado ali, olha, com o poder legislativo. 2, para compromisso e posse do governador e do vice. E também para atender o quê? Situação grave. Então, são as 3 condições que fundamentam uma convocação de ofício de sessão legislativa extraordinária pelo presidente da mesa diretora. C, presidente, atendendo o quê? A um requerimento. Requerimento de quem? Da maioria absoluta dos deputados. Toma cuidado, tá bom? Em quais casos? De urgência ou de interesse público relevante. Já no caso do governador, aqui, ó, ele pode convocar. Em quais casos? De urgência ou de interesse público relevante. Perceba que o governador, ele tem um fundamento igual a de quem? Quando os deputados convocam, né, ou solicitam a convocação de uma sessão legislativa extraordinária por meio do requerimento. A instalação da sessão legislativa extraordinária pede uma publicação do edital de convocação em que local? No Diário Oficial. E não pode ultrapassar o quê? O prazo estabelecido para o seu funcionamento. Ok? Bem, gente, se você está gostando da aula, não esqueça, deixa um like, né? Faz aí o teu, né? Te inscreve no canal, porque assim, toda vez que eu postar conteúdo, vai chegar para vocês, tá bom? Essa daqui é uma questão inédita que eu elaborei já nos moldes da FGV, tá legal? Então, bora dar aqui uma olhada, vamos lá. Os trabalhos da Assembleia Legislativa ocorrem por meio de legislaturas, cada uma compreendendo o período de duração do mandato dos deputados, divididas em 2 intervalos iguais de 2 sessões legislativas. As sessões legislativas ocorrem dentro de cada ano civil, divididas em 2 períodos iguais, salvo a ocorrência de impedimento ao seu encerramento. Aqui você já sabe que encerramento se refere ao final do período. E o que impede o encerramento? 2 coisas. Exame das contas do governador e aprovação do projeto de lei orçamentária anual, tá ok? Cuidado que a FGV ela pode muito bem colocar encerramento e PLDO juntos na mesma frase, tá bom? Cuidado com isso. Ok, continuando. A sessão legislativa pode ser, nós já sabemos que a sessão legislativa ou ela é ordinária ou ela é extraordinária, tudo bem? Então vamos começar aqui, ó, a leitura. A sessão pode ser ordinária e ela depende de convocação? Não, ela não depende de convocação. Então aqui, ó, tem um erro porque não depende de convocação. Então a letra A vou ignorar. Letra B, ela pode ser extraordinária, correto. A que se realiza em período diverso dos fixados, ok. Para a realização das sessões legislativas ordinárias. Cara, aqui perfeito gabarito, letra B. Letra C, a sessão pode ser ordinária? Pode. Independente de convocação, correto.
A sessão legislativa ordinária se inicia no dia 1º de janeiro? Não. Ela se inicia quando? No dia 1º de fevereiro, galera. Tá legal? Então aqui temos o primeiro erro. E cujas datas de encerramento e de intervalo serão definidas anualmente, correto, em votação plenária, mediante aprovação de requerimento apresentado por deputado. Não. Aqui também está errado, porque quem é que apresenta a proposta do calendário? É a mesa diretora, tá bom? Aqui seria a mesa diretora. Letra D. A sessão pode ser extraordinária, a que se realiza por meio de convocação após aprovação de requerimento aprovado pela mesa diretora. Não, não é a mesa diretora que aprova, tá ok? Quem aprova, na realidade, a gente não tem aprovação. Aqui nós vamos ter o quê? Legitimados ativos para poder convocar a reunião extraordinária. Quem é que pode convocar a reunião extraordinária? Primeiro, o governador, se o motivo for interesse público relevante ou casos de urgência. Quem mais pode convocar a reunião? O presidente da mesa diretora. O presidente pode convocar de ofício, em 3 casos. Quando há decreto de intervenção municipal, lembram aí, né? Quando for um caso de urgência, tá ok, né? Aqui como no esquema, olha, né? Ou quando for o quê? Caso de posse do governador e do vice. Então, se for uma situação grave, intervenção ou caso de posse de governador. Já o presidente, por meio do atendimento a um requerimento dos deputados, só 2 casos, não é? Urgência e o interesse público relevante, tá legal? Então aqui, ó, a letra D está errado por isso, tá bom? A convocação não pede aprovação, tá legal? Ela tem, na realidade, legitimados ativos. Pessoas que podem convocar a partir de determinados motivos. Letra E. Pode ser ordinária, que independente de convocação, se inicia no dia 1º de fevereiro e cujas datas de encerramento e intervalos serão definidas semestralmente. Não. As datas serão definidas quando? Anualmente, tá ok? Em período anual. Galera, esse aí é o nosso gabarito. Então aqui, ó, fica para você aqui, ó, um último mapa mental para te ajudar ali na revisão da aula, tá ok? Quando você quiser baixar esse material, ele vai estar aqui, ó, vai ter um link fixado aqui no primeiro comentário, tá bom? Eu vou fixar um comentário aqui com o link. Ou você também poderá acessar ele aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, tá legal? Ou então, indo direto lá no Instagram, vou colocar lá um link para você poder baixar o material, tá ok? Baixa o material, entra no grupo, se inscreva no canal, deixa o like, que isso vai ajudar muito, tá ok? Se você deixar like, comentário, isso aí me ajuda aqui no YouTube e aí eu vou produzindo mais e mais vídeos, tá ok? No mais, um beijo a todos vocês. Fui!